Agora sim, hein? Muito bem, muito boa noite. Então, oficialmente começamos, falamos ao vivo de São Paulo. Bem-vindo ao nosso Jogo das Moedas Globais. Muito obrigado, pessoal do YouTube, muito obrigado, pessoal do Instagram. Vão ser 3 dias incríveis. Vocês preparem aí a caneta, papel na mão. Quem tiver com laptop aí, quiser escrever, quiser digitar para poder guardar as informações, porque daqui a pouquinho eu vou ligar a metralhadora. E aos que já caminharam conosco aí sabe que eu vou fazer o meu melhor para poder remir o seu tempo. Eu acho que nós estamos passando por um momento muito desafiador, um momento muito importante, que pode ser divisor de águas na vida de todo mundo. E eu quero fazer esse momento não ser desafiador na sua vida. Eu quero fazer você passar por essa crise, por esse cenário político totalmente conturbado, de maneira que você governe sobre as emoções, sobre esse mundo real, sobre efetivamente o que é que está acontecendo e como que a gente pode efetivamente tirar proveito disso aí tudo. Tá? Então, eu queria, mais uma vez, antes de começar, eu queria agradecer a sua atenção e seu carinho, seu investimento de tempo, porque na segunda-feira, 8 horas da noite, você está aqui querendo aprender sobre moeda, sobre economia, sobre macroeconomia, sobre investimento, sobre estratégia, sobre mundo, sobre informações que geralmente as pessoas consideram como um tabu. Então prestem atenção no que vai acontecer nos próximos 3 dias e dá tempo de você ainda mandar o link que você entrou aqui gratuitamente para alguma pessoa que você considera muito. Acredite em mim. Essa pessoa que recebeu o seu link e participar desses próximos 3 dias conosco, ela vai te agradecer. Tá? O que nós vamos falar aqui é o resumo, é uma remissão de tempo de 20 anos de um mestrado, de uma faculdade de economia aplicável nos dias de hoje. Nós vamos falar de assuntos delicados, como a política brasileira, como a situação de incredibilidade fiscal do Brasil, que está impactando uma inflação descontrolada, que está impactando um juros que está aumentando muito, que está impactando uma evasão de divisas, ou seja, dinheiro do Brasil, que está impactando numa descontrole da inflação, que está impactando num juros que tem que subir, e você ainda não entendeu como é que joga esse jogo, e você não entendeu o que está acontecendo no mundo. E lá no Japão, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, como é que está a situação lá? Como é que a gente faz vivendo nesse planeta Terra e conhecendo gente do mundo inteiro? Como é que a gente traz isso a nosso favor? Então é sobre isso que eu quero te convidar hoje. Vão ser 3 dias intensos. Você que não é do mercado financeiro, você que está iniciando a sua jornada, fique em paz. A minha missão aqui é trazer um conteúdo de maneira didática para que você possa, ainda que não seja profissional, ainda que seja leigo ou leiga, tirar proveito desses próximos 3 dias. E para você que é profissional do mercado de investimentos, que já investe, que já é viajado, que tem talvez dupla cidadania, que tem múltiplos negócios, cara, eu vou te convidar a andar junto conosco também, porque o que eu vou te contar aqui é literalmente como fazer 20, 25% ao ano de rentabilidade. E eu acho que isso é bem mais do que a média das pessoas estão conseguindo por aí. Obviamente, aqui não tem nenhum tipo de promessa de rentabilidade rápida, e quando eu falo 25%, é o que nós estamos conseguindo quando a gente une mercado financeiro de capitais com gente, com ecossistema. Ou seja, nós estamos vocacionando a tese de um investimento financeiro. Então vamos lá, vamos ao nosso cronograma, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter 3 encontros essa semana, um hoje, segunda-feira, um amanhã e um quarta-feira. Os encontros vão demorar em média 1 hora e meia, tá? Geralmente eu passo um pouco, porque daqui a pouco eu ligo a metralhadora aqui, o Espírito Santo leva e o negócio acontece. Mas eu quero te convidar a realmente priorizar esse tempo na sua agenda, desmarca aí compromisso, vai valer a pena, você vai subir muito o seu nível de repertório, você vai subir de nível, pega papel e caneta, última chance para você aí levantar e pegar aquela água, papel e caneta, porque em 2 minutos aqui eu vou começar a falar e se você perder esse começo, isso vai desconectar você de muitas coisas que você tem que entender ao longo desses 3 dias, tá?
para alguém que está desesperado aí te falando, pede para gravar, fica tranquilo, vai ficar gravado aqui no YouTube, mas você assistindo ao vivo agora, você vai poder perguntar, você vai poder sentir a frequência e você vai ficar em dia, né? De repente amanhã, a hora que você tiver durante o seu dia, você pode já extrair alguns benefícios que você vai aprender hoje e já colocar em prática amanhã, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Nós vamos entrar nessa jornada, são 3 dias de muita remissão de tempo, eu preparei com muito cuidado o que vai ser dito aqui nos próximos 3 dias, o nível de informação que você vai ter aqui, você não encontra por aí, eu apanhei muito para poder aprender o que eu vou te ensinar, eu viajei o mundo, eu conheci pessoas espetaculares, pessoas bilionárias, advogados tributaristas seríssimos, pessoas que têm negócio do mundo inteiro, pessoas que são líderes de family office, pessoas que tiraram dinheiro do Brasil, pessoas que têm dinheiro aqui, pessoas que têm dinheiro na Suíça, pessoas que têm dinheiro no Japão, na China, e eu vou te contar tudo dentro do meu filtro, o que essa galera está fazendo. Obviamente eu peguei uma turma que está fazendo dinheiro e eu trouxe para a nossa realidade. E seja muito bem-vindo. É uma remissão de tempo. Até você que é meu aluno aí de MBA semanal, de método estrategista, de renda eterna, o que eu vou dizer aqui você nunca escutou, tá? Isso é a prova do que eu vivo, o que eu ensino. Lifelong learning, eterno processo de aprendizagem. Eu decidi entrar na minha vida num modo de evolução constante, aprendendo coisas novas. E o que eu aprendi ontem, o que eu aprendi hoje, o que eu aprendi semana passada, o que eu aprendi na Europa, eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Para quem não sabe aí, eu fiz 5 países em 7 dias. Nós fomos em Milão, na Itália, nós fomos em Bruxelas, na Bélgica, nós fomos em Lisboa, em Portugal, Londres, no Reino Unido, e voltamos para Zurique, na Suíça. E muito do que eu vou te contar aqui nos próximos 3 dias foi fruto do que eu aprendi lá nesses países com investidores de lá, pessoas muito prósperas, outras pessoas nem tanto, na verdade, pessoas não muito... que não dispunha muito de capital, lembrando que prosperidade é ausência de necessidade em todas as áreas da vida, e ou quando você tem os recursos necessários para cumprir o seu chamado. Então, para com essa besteira de prosperidade é dinheiro, quem tem dinheiro é próspero, eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que tem grana e não é próspero, e um monte de gente que é próspero e não tem grana. Beleza? Então, o que nós vamos começar hoje? Nós vamos fazer a historinha aqui do jogo das moedas digitais, tá? E eu quero te convidar primeiro a entender aonde que o Brasil está no mundo. Onde que o Brasil está no mundo, para você poder entender por que eu trouxe um assunto global, mesmo você sendo brasileiro, ou de repente você tendo aí pouco investimento, eu quero te mostrar por que é que você foi convidado a entender sobre mundo hoje e não só ficar falando de Selic, de política, tá? E tomando decisões a níveis nacionais, tá? E para você que está aqui achando que eu vou dizer simplesmente, compre dólar e mande para fora do país, você está muito enganado, tá? Eu sou brasileiro, eu vou prosperar aqui em qualquer outro lugar e eu vou te convidar a prosperar em qualquer lugar que a gente esteja. Mas nós temos que jogar com os recursos, os melhores recursos que nós pudermos ter. Porque o que a gente está vivendo realmente agora não é para amador. O Brasil está passando por um momento muito delicado, muito delicado. As pessoas ainda não tiveram noção de quão grave é esse desencaixe fiscal que está acontecendo e o que isso poderia ocasionar e quais são os sintomas que você vai sentir para ver realmente se o negócio vai piorar e vai para o buraco ou não. E o que você pode fazer até lá. Então, de maneira bem objetiva, eu quero te convidar a entender que o Brasil representa em faixa de 1% do mercado financeiro mundial, ou seja, das moedas mundiais. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos chamada NVIDIA. Tá? Essa NVIDIA ela vale hoje mais de 3 trilhões de dólares. Esse número parece tão distante da sua realidade, né? Pois bem, 3 trilhões de dólares significa que uma empresa americana, ela compra 4 bolsas brasileiras inteiras. Eu estou falando de Petrobras, Itaú, Vale, Gerdau, Banco do Brasil, Minerva,
JBS, Bovespa, todas as 400 empresas brasileiras valem hoje na Bolsa algo em torno de 750 bilhões de dólares. E eu estou te dizendo que tem uma empresa americana, chamada NVIDIA, que vale mais de 3 trilhões de dólares. Ou seja, essa bichinha aí, ó, ela compra 4 bolsas brasileiras. Se você dividir 3 trilhões por 750 bilhões de dólares, você chega no múltiplo de 4. Só que além dessa NVIDIA, nós temos a Apple, nós temos a Amazon, nós temos a Google, nós temos várias outras empresas. E aí, para você entender a força dos Estados Unidos da América, tá? Que quase compra também a terceira economia do mundo, ou a quarta. Há quem diga que a Índia já está passando o Japão, né? Pois bem, o Japão, que hoje é a terceira economia do mundo, também está quase sendo comprada por uma única empresa americana. Isso é para você entender a força dos Estados Unidos e o porquê que nós vamos falar tanto em dólar, tá? E nós vamos dedicar um tempo a entender por que o dólar hoje é a moeda, ainda é a moeda mais forte do mundo, que é base da economia mundial, tá? Bom, antes de entrar especificamente no dólar, eu preciso te convidar a entender um pouco da história. Eu não vou voltar lá atrás, desde a pré-história, né, onde não existia moeda, que era troca de uma vaca por alguns frutas e algumas verduras. Aí de repente viu que demorava muito tempo para consumir uma vaca e muito rápido para consumir uma fruta, então eles começaram a ter problemas para fazer a troca ficar justa, né? E eles foram lá e criaram a moeda. Então a moeda por si só, ela é uma unidade de troca, tá? Então, ó, eu acabei de começar de fato o conteúdo. Se você chegou aqui agora e se você ainda não clicou no aviãozinho, mandou o link para alguém, você precisa mandar esse link para alguém, porque isso vai ser game change na vida da pessoa. Acredite em mim, ela vai te agradecer por você ter mandado isso aqui para ela. É 100% online, 100% gratuito. Vão ser 3 dias intensos e apertem os cintos. Então, vamos embora. Então, lá atrás, no escambo, veio criando as moedas, etc. Aí chegamos aqui, eu vou fazer uma rápida caminhada na sua timeline aí, e eu já vou chegar logo no século XIX, tá? Onde nós tínhamos uma potência mundial chamada Inglaterra, tá? Ali em Londres, especificamente, com a libra esterlina, se consolidou como uma grande potência, porque a Inglaterra ela se destacou no polo econômico ali, né? A Grã-Bretanha, na época, era a maior potência industrial, naval, colonial. Ela cresceu rapidamente durante a Revolução Industrial. Gente, eu estou olhando para 2 lugares porque eu estou tentando atender o Instagram e o YouTube, mas nós estamos juntos aqui, viu? Fique em unidade conosco. Quem está aqui no Instagram, quiser para o YouTube e vice-versa, fica à vontade, mas eu quero que você caia para dentro conosco, que entre nessa viagem. Eu estou fazendo uma volta no passado aqui para você entender onde é que nós vamos chegar hoje, para você entender o que realmente funciona na sua cabeça, o que você tem que entender por moeda e por dinheiro, tá bom? Então, olha só, a Grã-Bretanha na época, século XIX, volta lá no século XIX, ali em 1800 qualquer coisa, tá? Antes ali de virar 1901, que depois já virou século XX, né? Então a gente tem a Grã-Bretanha na época como maior potência industrial, naval, colonial, e ela cresceu rapidamente durante essa revolução industrial, tá? Gerando bons superávites comerciais e uma forte acumulação de ouro. Opa, aqui a gente já começa a entender. Na época, as pessoas traziam ouro para trocar por dinheiro. Se você voltar muitos anos atrás, lá na época do José do Egito, você vai lembrar que lá na palavra, quando conta a história de José do Egito, lembra que ele teve um sonho, depois os irmãos dele jogaram ele num poço e ficaram em dúvida se iam vender, se iam matar. Eles decidem, então, vender ele como escravo para a galera que estava passando, e aí eles vão lá e fingem para o pai dele que ele foi mordido por um animal, porque sujam a túnica dele de sangue. Enfim, José do Egito é vendido como escravo, chega no castelo e ele vira servo do castelo, e ele começa a prosperar no castelo, vira um homem de confiança, e aí depois ele vai para a cadeia, e aí ele prospera na cadeia também, ele vira chefe de cadeia ali, e depois ele consegue interpretar um sonho do faraó, ele volta para a história, e ele acaba sendo o cara mais importante depois do faraó ali para governar aquele castelo, e ele ajuda o Egito a se tornar a nação mais próspera da Terra naquela época, porque as pessoas vinham do mundo inteiro trazendo alimento para trocar por ouro.
Por que, que o ouro era tão valioso? Porque era uma coisa rara, era difícil de encontrar, você tinha que cavar, era difícil, ou seja, não era fácil, ninguém amanhece do nada com uma barra de ouro, ou seja, a gente fala isso, chama de lastro, tá? Então, por que, que você está chegando, estou voltando lá atrás, no José do Egito, sei lá, 4.000 anos atrás, para a gente chegar recentemente, agora em 1900, 1800 e pouco, em Londres, para você entender. Eles eram a nação mais próspera da Terra, tinham muito ouro, então as pessoas que tinham dinheiro trocavam o dinheiro pela a moeda esterlina, e esse era o lastro, né, do serviço financeiro daquela época. Bom, então Londres era a base financeira global, né, e elas ofereciam crédito, ofereciam seguros, ofereciam câmbio, né, seguros marítimos, ou seja, era uma grande potência e tudo aquilo ali acontecia naquele momento. Essa moeda, a libra esterlina, né, ela tinha uma grande confiabilidade, tá? Ela tinha uma grande liquidez e ela tinha uma grande aceitação. Você que está anotando e aqui no YouTube comigo, escreve aí: liquidez, aceitação e confiabilidade. Escreve aí: liquidez, aceitação e confiabilidade. Tá? Liquidez, aceitação e confiabilidade. O que é liquidez? Escreve aí para a gente no YouTube, deixa eu ver se você está comigo aqui. Escreve aí: liquidez, aceitação e confiabilidade. Você no Instagram pode escrever também: liquidez, aceitação e confiabilidade. O que significa isso? São as características que uma moeda tem que ter para ela sim instituir moeda, para ela ter eficácia, para ela pegar, para ela ser forte. Qual que é um dos problemas hoje do famoso Bitcoin? Ele tem liquidez, ou seja, muita gente quer comprar e vender todo dia, tá? Ele tem uma confiabilidade no lastro, porque você não consegue toda hora criar um novo Bitcoin, né? O Satoshi lá, ele criou aquilo lá já com um negócio meio finito. Algumas mineradoras, depois de trabalharem por milhares de velocidades muito rápido, elas conseguem minerar alguns poucos Bitcoins, mas não o suficiente para ser considerado uma impressão de dinheiro, como é o dólar, como é o real, como é outras moedas no mundo. Ou seja, o Bitcoin também é confiável, tem lastro, ou seja, ele é aceitável, né? Cada vez mais países estão aceitando o Bitcoin como moeda, mas aí tem outro problema agora, que é o quarto que você vai colocar aí: volatilidade. Essa volatilidade é um desafio que as moedas têm que enfrentar. Então, além da liquidez, que é a velocidade que o seu dinheiro, que o seu produto volta a ser dinheiro no seu bolso, tem a aceitação e a confiabilidade, e agora eu trago a volatilidade. E esse é o problema do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda, e nós vamos falar muito de Bitcoin, principalmente no final da aula de hoje e amanhã, quando a gente for entrar em blockchain, nós vamos falar de NFT, nós vamos falar de token, e eu vou te explicar de uma maneira muito didática, de uma vez por todas, para você entender esse jogo, tá? Eu que demorei um pouco para entrar nesse jogo, eu vou te mostrar agora o que significa cada uma dessas palavrinhas que nós falamos agora. Blockchain, token, NFT, criptoativos, eu vou te explicar de um jeito didático. Você vai entender isso de uma vez por todas se você ficar conosco nesses próximos 3 dias. Então, volta aqui para mim. Eu estava falando de aceitação, confiabilidade, volatilidade e confiabilidade. Aceitação, confiabilidade, liquidez e, por último, a volatilidade. Então, beleza. O que acontece que, de uma hora para outra, o Londres deixa, né, a Inglaterra deixa de ser essa potência? O que aconteceu no mundo para a gente ter uma troca, né, dessa hegemonia? Então, simplesmente aconteceram guerras. E no pós-guerra, 44 países se aliaram lá em 1944. Então, coincidência, 1944, 44 países se alinharam lá nos Estados Unidos para criar um novo arcabouço do sistema financeiro nacional. Por quê? Porque o mundo viveu uma crise. Tá? Vieram as guerras, a Primeira Guerra Mundial, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo foi devastado, principalmente países como a Alemanha, como o Japão, a Europa, e a economia americana ficou intacta, não teve guerra especificamente no território americano. Então acabou que os Estados Unidos ele foi beneficiado geograficamente por não ter participado com o seu território da guerra. Imagina, você está participando de uma guerra, se você não tiver bomba caindo no seu território, aparentemente você deve ter um benefício. Eu estou fazendo uma história muito longa, curta, gente, para você entender rapidamente essa aulinha de história, para você imaginar na sua cabeça um mundo, uma sequência lógica,
porque isso vai te ajudar a entender as coisas. Pois bem, um novo arcabouço fiscal, então, passou a ser criado, né, entre guerras ali, entre 1920 e 1939, que foi o período ali das entreguerras. Precisava de um novo jeito para promover uma estabilidade econômica, porque a guerra devastou a Europa, devastou países, né? E aí que vem a famosa Bretton Woods, né? E ali eles começam a lastrear o dólar como a única moeda conversível diretamente em ouro, tá? E então todas as outras moedas tinham uma taxa fixa em relação ao dólar. E aí as instituições internacionais criaram o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Então a gente começa ali na criação dos bancos internacionais de reconstrução e desenvolvimento para realmente levantar os países que tiveram sido estourados ali na guerra. Então a gente cria o BIRD, né, que são os bancos ali os mundiais, para promover um desenvolvimento econômico. Então o dólar, ele sempre foi e vai continuar sendo uma moeda. E ele conseguiu ajudar outros países, né, a se levantarem da guerra. Então foi um pilar de um sistema. Isso foi muito importante para o mundo inteiro, né? Então todo mundo que precisou de ajuda acabou recorrendo ao FMI, à moeda do dólar, e acabou fortalecendo o dólar. Em contrapartida, eles levantaram, né, as suas economias do pós-guerra. Então, de maneira bem resumida, quais foram as consequências? Você do Instagram que está aqui, muito obrigado pela sua atenção. Você do YouTube que está aqui, muito obrigado pela sua atenção. Vamos para cima junto. Estou só começando a aquecendo os motores. Estou te dando uma aulinha de história. Chegamos lá no José do Egito, já chegamos lá no Escambo, depois no José do Egito. Agora já estamos aqui em Londres, no século XVIII, XIX. E agora nós já estamos no pós-guerra ali, pós-Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos, falando que nessa época o mundo conheceu o dólar americano. Beleza? Só uma recapitulação para quem chegou agora. Bora entrar em unidade, vamos para cima. Então, olha só. Em 1960, então, a gente tem uma explosão do comércio internacional, né? Uma pós-revolução industrial, digamos assim, porque já tinha tido uma revolução industrial que Londres, a Inglaterra, tinha sido muito beneficiada, e em 1950 e 60 acontece outra mais forte agora, com o dólar tendo esse lastro em ouro, né? E ajudando a reconstruir a Europa. Nessa época já tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, e aí o estouro, né, na Europa novamente, a Alemanha, né, enfim, o pau tinha quebrado na Europa, e os Estados Unidos, então, ajuda a acelerar e cria-se, então, ali a globalização econômica, porque agora o mundo começou a falar e começou a estar mais conectado, e aí a gente entende, então, esse momento, esse movimento que durou do pós-Segunda Guerra Mundial até ali 1971, que é aonde a gente tem uma ruptura desse sistema. Por quê? O que rolou entre 1920 até 1971, principalmente 1950 e 60 para frente? A galera imprimiu dólar demais. E aí a galera começou a questionar o seguinte: será que os Estados Unidos, ou será que existe o tanto de dólar no mundo para poder sustentar esse tantão de moeda dólar que foi impressa? Então, em 1971, a gente tem ali o início do regime de um câmbio flutuante, ou seja, não era mais fixo, não era mais possível fixar o dólar a mesma quantidade de ouro que eles tinham como lastro. Porque você pega uma impressora e imprime $1, vem lá um presidente americano com um monte de sistema de criptografia e faz uma nota super segura, teoricamente. Beleza, antifraude, tá tudo certo, mas quem que vai produzir o dólar para poder lastrear aquele dinheiro? Então isso começou a acontecer, logo eles viram que ia ser um negócio insustentável, e aí então eles decidem acabar com o lastro de 1 para 1 do dólar com relação ao outro. Ou seja, o sistema de Bretton Woods, que foi criado lá em 1944, que teve como consequência colocar o dólar como pilar-chave global, ele acabou de ter o seu primeiro colapso. E em agosto de 1971, o então presidente norte-americano Richard Nixon, ele fala o seguinte: não existe mais paridade entre dólar e o ouro. Isso significa, então, que os países não mais podiam trocar suas reservas de dólares por ouro a uma taxa fixa. Ou seja, se você tivesse dólar agora e quisesse trocar por ouro, você ia ter que pagar um negocinho a mais. E aí você começa a entender aonde que a inflação e os juros começam a surgir, para você poder entender o que está acontecendo. Bom,
Então, na prática, esse padrão do ouro chegou ao fim e a gente teve, então, esse evento em 1971, conhecido como Nixon Shock. Beleza? Ó, o Paulo Caputinho tá aí, ó, 35 a onça do ouro. Bom, mudança, então, no sistema financeiro de cambial. Agora mudou. Tinha uma taxa fixa ou tinha uma taxa de câmbio flutuante. Então, isso acontece em 1971 em diante, e aí a gente começa a uma grande volatilidade cambial. Ou seja, diversos países que agora tinham economias diferentes, eles se veem meio abandonados. Na verdade, tinha o FMI, tinha os bancos centrais mundiais, mas agora era uma nova realidade. Cada um que se vire, cada um que entre na sua força econômica e cada um que lute para sustentar a sua moeda. Então, agora começa uma corrida de maneira bem injusta, né, para ver quem se tornaria uma nova potência diante desse resultado. Bom, vamos imaginar. Essa regra de acabar com a paridade do dólar e do ouro, ela prejudicou todo mundo, porque todo mundo agora perdeu a chance de trocar suas reservas de dólar por ouro. E tinha dólar no mundo inteiro. Então, isso foi uma dificuldade para todo mundo. Então, agora imagina num campo de futebol. Você colocou o time do Barcelona para jogar contra o time de Barueri, aqui de São Paulo, ou lá de Goiânia, do Vila Nova, para jogar num gramado ruim, né? Pô, o gramado ficou ruim, ficou difícil para todo mundo. Mas tem um time, né? Tem uma equipe que é mais técnica, que estava mais preparado, que tinha mais reservas. Ou seja, os Estados Unidos então começa ali naquela dificuldade para o mundo inteiro, sem ter que passar por um pós-guerra, digamos assim, começam então a mostrar realmente por que os Estados Unidos são o que são hoje, né? A grande potência do mundo e onde tem mais riqueza do mundo, que é onde para quem perdeu, chegou atrasado, eu abri esse encontro nosso dizendo sobre a potência de algumas empresas norte-americanas, como a Nvidia, por exemplo, como a Amazon, como a Google. Então isso começa a nascer nessa época. Mesmo que as empresas não tenham nascido nessa época, a força da economia americana, ela começa a ganhar muita relevância, ou seja, ela começa a abrir um espaço, ela começa a crescer muito mais do que todas as outras economias, né? Então, o dólar, mesmo sem o lastro no ouro, ele se manteve, né, como a principal moeda de referência global, porque a força econômica dos Estados Unidos imperava diante de outros países, tá bom? Então, você começa, então, a ter os mercados aí patinando, mas os Estados Unidos ali mantendo ainda a sua hegemonia e principalmente o ouro ainda muito forte. Bom, outras moedas surgem nesse tempo, como o marco alemão, como o iene japonês, né, que mais tarde acabou, depois acabou do iene japonês, do marco alemão, acabou depois unificando tudo para o euro, né? Mas nenhuma moeda dessa, nem o marco alemão, nem o iene japonês, nem o yuan chinês hoje, nem o euro, ninguém ainda chega perto do senhor dólar, tá? Então, existe uma diferença muito grande. Para vocês terem ideia, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem é nosso aluno aí já escutou esse dado. Estima-se que a fortuna mundial seja 420 trilhões de dólares. 3 carinhas, BlackRock, Fidelity e Vanguard, esses 3 carinhas juntos, eles têm 50 trilhões de reais, 50 trilhões de dólares embaixo dos cofres deles, tá? Então é para você entender, só 3 carinhas, tá? Sem contar o Elon Musk, que tem 400 bi agora. Não sei se você viu, o Elon Musk bateu essa semana 400 bilhões de dólares em patrimônio. Segundo historiadores, tá? 400 bilhões de dólares seria maior do que até a fortuna que Salomão construiu lá atrás e que até outro rei, que segundo alguns teólogos, existiu um rei que foi mais próspero que Salomão. Então, parece que agora 400 bilhões de dólares o Elon Musk construiu representa mais do que a fortuna que esses personagens bíblicos conseguiram conquistar na época. Mas independente se isso for verdade ou não, 400 bilhões de dólares é o Elon Musk. Eu tô te dizendo que 3 carinhas juntos, BlackRock, Fidelity e Vanguard, esses 3 carinhas juntos, que tem 50 tri na mão, valem aí aproximadamente 13, 14 Elon Musk, tá bom? Só para você entender a magnitude do que é
os Estados Unidos da América e as empresas, tá bom? Bom, por que eu estou te contando tudo isso? Porque agora a gente chega, então, numa revolução, né, num ambiente de globalização, surgem moedas, né, e a gente, então, chega num sistema financeiro que a gente meio que pegou, né, e viveu isso, que veio lá em 1994, a gente, né, depois de passar por várias moedas, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas eu quero que você entenda que em 94 houve um marco incrível na nossa jornada, famoso Plano Real, que foi instituído, inclusive o Plano Real chegou a ter uma paridade com o dólar, né? Imagina, R$1 chegou a valer 85 centavos de dólar, né? Aliás, como é que é? 85 centavos de real custava $1, ou seja, o real era mais forte que o dólar, chegou a bater em algum momento. E aí agora nós vamos começar a entender aonde tudo isso chega depois que o mundo começa a ter liberdade de ter suas próprias regras e de desrespeitar o lastro e tomarem decisões unilaterais, e eles começam, então, a ter uma diversificação de políticas ao longo do mundo, e a história está aí para comprovar quem são as verdadeiras potências e quais foram os regimes políticos e cambiais que foram predominantes nessa nação. Então a gente entende, né? Você pega os países hoje, primeiro mundo, né? Você pega esses países hoje, todos eles têm a ideia de ter juros pequenos. Então você pega um Japão, você pega uma Suíça, por exemplo, eles têm juros negativos, ou seja, a taxa de juros dele, a Selic deles é negativa. Por quê? Porque eles fazem um esforço danado para manter a inflação baixa, logo eles conseguem ter juros baixos ou até negativos, e isso incentiva as pessoas a pegarem dinheiro e a consumirem. Isso gera um crescimento, gera emprego, gera renda, e isso é uma premissa de uma economia liberal. E a gente começou então a ter uma galera do mimimi, uma galera revoltada que começou a defender lá as bandeiras do socialismo, né? Que nada mais é do que um romance dentro de um filme de terror chamado Comunismo, e que começou a defender a figura de um Estado que poderia imprimir dinheiro para se financiar, sobre a ilusão de que esse dinheiro a mais na economia iria gerar mais movimento no comércio, as pessoas iam consumir mais, iam produzir mais, logo o país ia crescer mais, né? Então, a teoria é muito bonita, né? Imprime dinheiro, coloca na mão do pobre, esse pobre consome e a economia gira e cresce. Só que a gente sabe que com o mundo corrupto e com a falta do lastro, isso não vai dar certo, né? Então, a gente chega nos problemas que estão acontecendo hoje, com muitos dinheiros sendo impresso, uma inflação que estourou no mundo, principalmente pós-Covid, né? E sabe as palavras do Paulo Guedes, essa inflação talvez ela tenha vindo para ficar, inclusive em países do norte, como o norte do globo que eu estou falando, tá? Como Estados Unidos da América, como países europeus. E a gente chega agora num outro nível de moeda e de transações econômicas chamada blockchain. E aí a gente chega nos criptoativos e a gente está agora falando de uma moeda digital chamada Bitcoin. E aí a gente começa a entender que o mercado ele começa a produzir uma possível solução para não ficar na mão desses governos malucos, irresponsáveis, que clicam num botão e imprimem dinheiro à torta e à direita, acabando com o lastro e desvalorizando as moedas e criando situações problemáticas para o mundo inteiro. Para você ter ideia, a quantidade de dólar e de real que foram impressos nesses últimos 10 anos foi maior do que a quantidade de dólar e real impressos nos últimos 200 anos. Nem existia real, né? Mas vamos falar do dólar então. A quantidade de dólar impressa nos últimos 10 anos, ela é maior do que a quantidade de dólar impressa nos últimos 200 anos. Vou colocar nem 100 anos.
O que isso significa? Os políticos, a economia, ela entrou num círculo virtuoso aonde o governo vira e mexe com uma dívida muito alta, e todos os países têm muitas dívidas, inclusive os Estados Unidos, eles acabam tendo que imprimir dinheiro para si próprio financiarem, ou seja, para pagarem as contas deles mesmos. Como é que funciona isso na prática? Você precisa entender, isso eu vou te explicar de uma maneira didática, tá? O governo imprimiu dinheiro demais para poder colocar na sociedade. E esse dinheiro causou uma inflação, logo esse dinheiro sem lastro gerou uma perca, né, de poder de consumo das pessoas. Então esse governo, para poder pagar os mesmos gastos, manter o mesmo padrão de segurança e de crescimento, etc., ele não podia mais fazer com o dinheiro que ele tinha. Então o que ele precisava fazer? Como teve a inflação, ele precisou imprimir mais moeda para poder suportar a expectativa do mercado de contratar os serviços necessários. Bom, se ele imprimiu mais moeda e ele teve que, para sustentar esse novo padrão exigido, ele teve que remunerar os seus investidores. Então, para ele poder atrair investimento do mercado, para não ficar muito dinheiro por aí, para poder perder o lastro e para poder gerar uma inflação, o governo precisa resgatar esse dinheiro da economia. E aí ele lança os famosos títulos públicos. Aqui no Brasil a gente tem a LFT, que é a Letra Financeira do Tesouro, a gente tem a NTN, que é a Nota do Tesouro Nacional, a gente tem a LTN, que é a Letra do Tesouro Nacional. Então a gente tem título público, que nada mais é você emprestar dinheiro para o governo. O que acontece quando você empresta dinheiro para o governo? Você vai lá e compra um pedaço de um papel e fala, governo, tá aqui um dinheiro que tinha muito na economia, eu tinha muito dinheiro, pega esse meu dinheiro aqui e pode pagar suas contas. Já que a inflação subiu e você não está conseguindo mais pagar suas contas com o dinheiro que você tinha, então tá aqui, ó, eu tô te emprestando um dinheiro para você poder manter o Estado rodando, o Estado eficiente. Ah, você é muito gente boa? Não, você não foi filantrópico com o governo, você fez um acordo com o governo. Você emprestou dinheiro para o governo para daqui X tempo você fazer o quê? Ganhar mais dinheiro. E aí você tem a famosa correção de juros a favor, ou seja, o governo ele pega o seu dinheiro emprestado para depois devolver lá na frente. Essa operação chama operação de financiamento. Ou seja, o governo começa então a se endividar. Ou seja, quem são os credores do governo? A própria população. Ou outros países que também, como tinha uma grande necessidade de ter dólar, a galera comprou esse título público americano. Então, o que acontece é que você tem hoje, os Estados Unidos tem hoje muitos credores internacionais. A China, por exemplo, tem uma infinidade de título público americano. Ou seja, e o maior título americano que mais suga o dinheiro do mundo é o famoso T10, é o título público americano por 10 anos, tá? Então você tem muitas pessoas, governos, fundos monetários internacionais que têm os Estados Unidos como devedor, ou seja, como credor. Ou seja, os Estados Unidos deve uma galera aí. Bom, olha onde eu vou chegar. Essa mesma lógica do título público acontece com a gente. E agora eu vou entrar no Brasil e eu preciso que você entre em muita unidade aqui para a gente poder entender de uma vez por todas o que é que está acontecendo com a nossa taxa de juros. Tá? Vocês viram que nessa última quarta-feira passada, o Copom, que é o órgão do governo federal, que se reúne de 45 em 45 dias, são 8 diretores, mais o presidente, são 9 diretores, tá? Dos 9 hoje, 7 foram indicados pela esquerda, inclusive o próximo presidente, que vai ser o Galípolo, o Roberto Campos Neto, que é o presidente até então, ele está se despedindo. Então, a hora que o Galípolo assumir e os outros 2 diretores forem trocados, a esquerda vai ter 7 diretores do Banco Central. Tá? E essa turma, dos 7 dos 9, e essa turma se reúne de 45 em 45 dias com a função de decidir sobre a nova taxa básica de juros, a nova Selic. E aí vamos começar só trazendo dados sem explicar e vamos começar a entrar numa jornada agora. A Selic aumentou semana passada.
Deixa eu ver se vocês estão afiados aí. Escreve para mim no YouTube aí no Instagram. Qual é a taxa da Selic hoje? Escreve aí para mim, deixa eu ver. Enquanto eu tomo uma água aqui para dar uma lubrificada aqui na garganta. Qual é? Isso, o Dimas Carvalho respondeu aí. Parabéns. 12,25 foi para onde a Selic foi. Essa é a Selic atual. Só que o governo soltou um comunicado assim, ó, a Selic vai para 12,25. Os 9 diretores do Banco Central concordaram com isso. Ou seja, foi uma decisão unânime. Só que no comunicado eles escreveram o seguinte: diante o quadro gravíssimo que nós estamos vivendo no Brasil, que eu já vou te explicar, nós decidimos deixar engatilhado dois próximos aumentos nas 2 próximas reuniões, que vai acontecer em janeiro e março do ano que vem, que vai aumentar mais 1% cada uma delas. Então, se o mercado continuar desse jeito, você pode esperar que em janeiro de 2025 nós tenhamos uma Selic a 13,25 e em março a gente tem a 14,25. Só para vocês refrescarem a memória aí, 14,25 foi a máxima da Selic em 2016, no pior momento do governo Dilma, tá? Naquela ocasião, o PIB do Brasil era menos 3,9. Guarda essa informação, eu vou voltar nela lá no final do nosso papo de hoje. Mas eu vou te explicar aqui agora o que vai acontecer na prática. Vem comigo aqui, presta atenção nessa didática, nessa sequência. Vamos lá. Nós aumentamos os juros em 1%. A dívida brasileira hoje, lembra que eu falei que os estados estão endividados, os Estados Unidos têm dívida, o Brasil também tem uma dívida, tá? A dívida do Brasil hoje é nada mais, nada menos que 3,2 trilhões de dólares. Tá? A dívida brasileira hoje é 3,3 trilhões de dólares. Estou só confirmando aqui para ver se eu não estou desatualizado. 3,2 trilhões de dólares. Isso significa que a dívida brasileira é a mesma coisa do nosso PIB. Vê se tem cabimento um negócio desse. Tudo que a gente produz de riqueza no ano é exatamente o que a gente deve. Isso significa que tem um problema aí. Aí você fala, Henrique, mas a dívida dos outros países, elas são maiores que o PIB deles. Só que os juros lá é baixinho. Nós temos uma Selic muito alta. O que tem a ver isso? Pensa comigo. Se o Brasil tem uma dívida de 3,2 trilhões de dólares anual e agora essa Selic aumentou 1%, significa que a cada ano o Brasil tem que gastar a mais para poder manter essa dívida, ou na linguagem financeira, rolar essa dívida, ou seja, se endividar novamente e continuar jogando a dívida para frente. Agora ela está ficando cada ano 32 bilhões mais cara, que é 1% de 3 trilhões. Então, eu não sei se vocês estão escutando aí a conversa, né, desse ministro Tachad aí, fantasma, querendo sugerir um corte fiscal aí de 70 bi para os próximos anos, né? Pois é, só esse desgoverno aí, fazendo a Selic subir 1%, a cada 1% que sobe é 3,32 bilhões de dólares a menos no orçamento, tá? Aliás, é 3 trilhões de reais, tá? Estou falando dólares. Qual é a dívida? Deixa eu só ver se é dólar ou real, porque se eu estou falando besteira aqui. É isso mesmo. A dívida do Brasil, 9 trilhões, né? Então, o custo da dívida está subindo aí 32 bilhões por ano de dólares. Agora, presta atenção, tá certo mesmo. Você imagina agora qual que é o caixa do Brasil hoje? Sabe qual que é o caixa do Brasil hoje? 800 bi. 800 bilhões é o caixa do Brasil. O caixa do Brasil, 800 bilhões de dólares, que é o que ele tem em caixa.
800 bi é o que ele tem em caixa. Isso é 1/3 da dívida. Se ele tem em caixa 1/3 da dívida, logo, se todo mundo resolver sacar o dinheiro, game over. Funciona mais ou menos como um banco. Se todo mundo querer ir lá no banco e sacar o dinheiro, quebrou o banco. O que está acontecendo então? Vamos lá. Aumentou 1% a Selic. Cada ano agora 32 bi a menos. Tá? Isso faz com que as pessoas fiquem com mais medo. Aumenta-se um negocinho chamado risco soberano do país. O que é o risco soberano? É o risco do Brasil dar calote e não pagar os seus credores. Lembrando, quem são os seus credores? É 1/4, aqui estou me corrigindo. É 1/4 da dívida, ou seja, 800 bi é 1/4 dos 3 trilhões de dívida, tá? Se há uma piora do risco soberano e as pessoas agora estão com medo de ter calote, quem que são esses credores que vão tirar o seu da reta? São os investidores que têm tesouro público, título público, que compraram do Brasil, do governo brasileiro, o Tesouro Selic, que compraram a NTN, que compraram a LFT, que é a mesma coisa do Tesouro Selic, que compraram títulos públicos federais. E aí eles vão fazer o seguinte, cara, me dá o meu dinheiro aqui, eu vou resgatar. O que vai acontecer? Você acha que ele vai comprar de novo o título público? Ele vai renovar a dívida? Ele vai renovar o investimento? Se ele está com medo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro e vai mandar para fora. Vai investir em outro estado, em outro país que não tem que a galera não está com medo assim. Que é um país confiável. Lembra da moeda ter confiabilidade? Se esse cara leva o dinheiro, por exemplo, para os Estados Unidos, onde é mais confiável, ele tem que transformar o real em dólar. E o que acontece com o dólar? Sobe, porque muita gente vendendo real para poder comprar dólar, lei da oferta e da demanda. Muita demanda sobre um mesmo item, vai subir o preço. Se o dólar sobe, vão me acompanhando, se o dólar sobe, o que vai acontecer com a nossa inflação, já que o Brasil é um país que importa muita coisa? A gente exporta muito café, suco de laranja, arroz, carne, café, beleza. Mas a gente importa produtos muito caros, manufatura muito em cima. Ou seja, a gente é um país importador. Então, se o dólar sobe, essa importação fica o quê? Mais cara. Logo, a galera que vende na ponta vai ter que subir o preço e quem vai pagar o pato é o consumidor no final do dia. Então, se o dólar sobe, quem que sobe junto? A inflação. E se a inflação sobe, o que tem que fazer o Banco Central? Tem que continuar subindo os juros. E aí vem janeiro, sobe mais 1%. E aí aquele 32 bi por ano agora está custando quanto? 64. E aí vai subindo. E aí, hoje, para você ter ideia, metade da dívida brasileira são títulos públicos. Metade da dívida. Então, cada vez mais que os juros vai subindo e o governo tem que remunerar melhor o cara que está investindo no título público, o déficit fiscal brasileiro vai só aumentando. Chama de déficit fiscal nominal. Vai aumentando cada vez mais. Consequentemente, a dívida fica maior. Consequentemente, o investidor não topa investir novamente. E ele pede mais resgate, tira mais dinheiro do Brasil. O dólar sobe, a inflação sobe, a Selic sobe. Vocês estão entendendo que começa a virar um círculo vicioso. Então tá bom. Aí o governo tem duas opções para poder parar isso. Ou ele vai ter que cortar os gastos, que foi o que o fantoche, né, o Cone Haddad soltou, que é o ministro da Fazenda hoje, um Cone é a mesma coisa, né? Ele soltou um pacote de gastos, né? Totalmente brincalhão, querendo criar uma cortina de fumaça que o governo ia economizar 70 bi em 2 anos. E o Congresso já falou que isso não adianta e não tem quórum para aprovar, e eles vão ter que mudar isso daí, tão mal da cá, daqui a pouco eles vão ter que aprovar um monte de emenda parlamentar para os congressistas irem lá e aceitarem qualquer coisa e deixarem esse negócio passar para depois chegar no Senado. Mas a outra opção do governo seria continuar se financiando. Tudo bem, vamos aumentar de novo. Deixa aumentar os juros. Eu vou oferecer mais dinheiro para os meus investidores que vão comprar o meu título público
eles vão comprar, porque eu vou subir os juros e a gente continua nessa bola de neve, eu continuo pegando o dinheiro, dando para o pobre vai na economia, faz a economia crescer e eu estou fazendo o país crescer. E a gente vai pagando, tá tudo certo. De fato, tem um raciocínio lógico aí, porque de fato esse dinheiro na ponta, ele consegue colocar dinheiro na economia e o PIB de fato cresce. Só que aí acontece um outro problema. Esse dólar que vai subir cada vez mais, que mais investidores ficarem com medo e ver que isso daí é uma bola de neve, e só olhar para os países todos que fizeram isso, todos quebraram, e eles vão ficar com mais medo e vão tirar mais dinheiro do mercado e o dólar vai subir mais, que daqui a pouco, esse PIB que vai crescer, mesmo com uma inflação crescente, que a gente chama de inflação de oferta, ou seja, o cara na ponta vai ter que botar o preço mais caro, porque o dólar cresce, ele tem que vender o negócio dele mais caro, tá? Só que a inflação por demanda está sustentando, porque tem muito dinheiro na economia, porque o governo está chuchando dinheiro na economia. Então, a inflação que está sendo gerada pela oferta, ou seja, por quem está vendendo o produto, porque está importando mais caro, ela está sendo sustentável porque tem mais gente com dinheiro comprando. Só que vai chegar uma hora que isso não vai dar certo, essa equação vai virar. O que é essa equação virar? Vai chegar um momento que a desconfiança, que o medo vai tomar conta dos investidores de fato, e eles vão sacar todo o dinheiro e vão comprar dólar, e esse dólar vai subir muito rápido. E aí, essa inflação, na hora que voltar, que é a inflação por oferta, ou seja, o cara que vai vender esse microfone aqui, por exemplo, ó, ele vai vender muito caro e não vai ter gente suficiente para poder pagar o preço desse microfone, mesmo com tanto de dinheiro que está no mercado. Por quê? Porque a inflação desse microfone vai subir muito mais do que a inflação da demanda. Ou seja, a demanda, não, o excesso de dinheiro, ou seja, o excesso de pessoas com grana não vão ser suficiente para poder comprar o microfone, porque o dólar subiu tanto que mesmo esse dinheiro na economia em excesso não vai conseguir comprar esse microfone. E aí você tem um negócio chamado dominância fiscal, que é exatamente o que aconteceu na Argentina. A gente teve um dólar que explodiu, a gente teve uma moeda da Argentina que se desvalorizou, e o governo da Argentina tinha que imprimir dinheiro para poder se financiar, e cada vez mais ele imprimindo dinheiro nessa mesma lógica que eu estou te contando. Tá? E o dinheiro ia perdendo cada vez mais o lastro e o dólar ia subindo cada vez mais. O que aconteceu? Quebrou a Argentina. Então vai chegar uma hora que, se o Brasil continuar fazendo isso que eles estão fazendo, de imprimir mais dinheiro para continuar se financiando, ou seja, continuar vendendo título público para os investidores brasileiros, para entrar mais dinheiro no caixa do governo e eles girarem a máquina e lá na frente eles devolverem o dinheiro para o investidor, mas ao mesmo tempo eles venderem mais títulos e continuarem nessa bola de neve, a gente realmente vai virar uma Argentina, se isso continuar acontecendo. Então, qual que é a solução para o governo? Cortar os gastos. Porque se ele corta os gastos, aí a história muda. Então, vamos antes de entrar no cenário com o corte de gastos, vamos só resumir para quem está chegando agora. Eu estou te dando uma aula do que está acontecendo com o Brasil e aonde que a gente está em relação à Argentina. Qual que é a distância que a gente está da realidade. Então, se o governo decide se continuar financiando, ou seja, imprimindo mais dinheiro, vendendo mais título público para o Brasil, pagando juros cada vez maior, que o investidor vai exigir juros maior para continuar investindo em título público. Então, o que vai acontecer? O investidor vai perceber que a coisa errada. Está sem lastro esse dinheiro. Está tendo muita... A inflação está descontrolada. Então, eu não vou querer renovar isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro, ou eu vou ter que emprestar para o governo numa taxa muito alta e o governo não vai querer pagar mais, porque senão ele vai quebrar rápido demais. Então, o que vai fazer?
ele não vai querer. A hora que ele dificultar um pouquinho essa atratividade, eu vou pegar meu dinheiro e vou transformar em dólar mesmo. E aí o dólar vai subir, a inflação vai subir, que é o famoso inflação por oferta, porque na ponta esse microfone vai ficar mais caro, os juros mais caros, um círculo vicioso. De novo, opções. O governo, de novo, está na sua porta. Você tem a opção de cortar o gasto ou continuar se financiando. E aí ele decide continuar se financiando. E aí acontece que a gente acabou de falar, dominância. Além da dominância fiscal chegar, e o que significa dominância fiscal? É que daí, gente, só tem mais um recurso. É o governo chegar e falar: parou, eu parei de imprimir dinheiro. Eu vou cortar os gastos. Eu vou fazer uma política chamada motosserra, que é o que o Milei está fazendo na Argentina. Pode confiar que aqui agora vai cortar. A gente vai sentir na carne. Nós vamos reduzir salário, nós vamos reduzir gasto, nós vamos cortar a mamata, vamos pegar quem está mamando na teta do governo. E agora a galera vai sentir. Vamos cortar na carne. Aí a galera fala: opa, peraí. Entrou um cara meio doido ali agora. Parece que agora eles vão parar de imprimir esse dinheiro. Então, peraí, vamos voltar a investir no Brasil lá, ó. Tá dando resultado. Ele realmente parou de imprimir dinheiro, a inflação foi controlada. Então vamos voltar a comprar mais título público lá, ó. Tá com uma taxa muito alta ainda. O juro tá em 13, tá em 14, tá muito bom de investir no Brasil. Muita gente então pega o dólar, compra real para voltar a investir no Brasil, porque agora voltaram a acreditar no Brasil. O que vai acontecer com o dólar? Vai cair. A moeda vai perder força. Por quê? Porque eles vão ter que transformar dólar em real. Se o dólar cai, o que vai acontecer com o preço desse microfone aqui? Vai ter que cair. Então, aquela inflação por oferta, ela passa a não existir mais. Ou seja, o microfone volta a caber no orçamento do bolso do brasileiro. Se esse microfone caiu, se o arroz caiu, se a gasolina caiu, ou pelo menos se parou de subir, vamos dizer assim, e a gente não precisa mais continuar imprimindo dinheiro, a gente não precisa mais subir a taxa de juros, a gente não precisa mais de ver um juros tão alto e os juros voltam a cair, aí a gente começa a voltar a atrair capital, a gente começa a voltar a não precisar ter pessoas com medo, e aí o Brasil volta a atrair investimentos, e aí a gente volta, então, a um cenário positivo. Então, a percepção de risco diminui, a gente volta a captar investimentos, as pessoas voltam a comprar título público, o déficit cai, o dinheiro volta, o câmbio cai, a inflação de oferta cai, a Selic cai, agora não tem mais 32 bi negativo a mais por ano, volta agora a ter 32 bi positivo, então o governo consegue encaixar o gasto fiscal, começa a controlar o aumento da dívida, ou a melhor, consegue começar a reduzir a dívida, que era o que o Paulo Guedes entregou no governo passado. O Brasil, mesmo com pandemia, ele conseguiu diminuir a dívida em relação ao penúltimo ano, em relação ao último ano. E aí você vê, então, um monte de gente querendo investir no Brasil e volta a atrair investimentos. Esse é o lado positivo. Agora, qual que é o problema além do risco de dominância fiscal? Qual que é o problema além das pessoas terem uma inflação por oferta, mesmo com muito dinheiro na economia e muita gente querendo comprar as coisas com muita grana, mas o seu dinheiro não vale mais nada. Igual na Argentina, lembra o bolo de dinheiro que é para você poder ter 100 dólares na mão ali, você tem que andar com um pacote. Qual que é o problema disso tudo no final do dia? As pessoas perdem a credibilidade. E aí vem o emocional. E aí as pessoas vão no governo e falam: me dá meu título público. Vocês não estão valendo mais nada. Eu estou ganhando 15% ao ano no título público de rentabilidade, mas a inflação agora está 5%, está 10%, está 15%, está 100%, que é o que está acontecendo na Argentina. Então todo mundo pede resgate do título público. Só que tem quantos bilhões em caixa do governo? 800 para poder pagar. Mas qual que é a dívida? 3 tri. E aí, galera? 3 trilhões de dívida. Metade disso é título público. Então, sei lá, 1,5 tri. Só tem 800 bi em caixa. E aí? Se todo mundo for no banco, se todo mundo for no governo, sacar o dinheiro,
game over. Então, como é que você vai ter a ideia do que aconteceu na Argentina quando você vê exatamente você indo no banco para resgatar o seu dinheiro ou no governo para resgatar o seu dinheiro e eles não ter como te pagar? E aí o que eles vão fazer? Eles vão imprimir mais moeda para te pagar e aí a moeda perde o lastro completamente. Lembra do lastro lá de 1971, quando o Nixon falou não dá para imprimir mais dólar sem perder o lastro com ouro. Então, a partir de ouro, nós vamos imprimir dólar, mas o ouro perdeu a paridade o dólar perdeu a paridade com ouro. É o que vai acontecer se o governo não cortar os gastos. Bom, eu fui pessimista até agora. Na verdade, eu não fui pessimista. Eu só estou te contando isso para você ligar as turbinas. Eu queria só que você entendesse a nossa realidade. A gente, graças a Deus, está muito distante de ter o resultado financeiro negativo que a Argentina construiu para a economia dela. A gente está muito. A nossa moeda real ela ainda vale muito mais do que a moeda da Argentina. Mas eu quero que você acredite de verdade que a proa do nosso navio apontou para lá. Henrique, e aí? E aí eu estou te contando o seguinte. As pessoas já estão meio que precificando isso. E o mercado, ele, na emoção, ele acaba gerando esse desespero nas pessoas e as pessoas, por um excesso de emoção, sem entender a realidade, com medo, começa a corrida nos títulos públicos e hoje aconteceu tipo um confisco. Hoje o Banco Central saiu do ar. Ele parou de te vender título, de te comprar os títulos públicos. O governo brasileiro, ele garante que todo dia que você quiser ir lá e vender o seu título público para ele te paga. Porque ele confia que 1/3, né, que todas as pessoas não vão pedir o resgate no mesmo tempo. Ou seja, ele tem lá 800 bi em caixa, ele vai te pagar, pode ir lá vender seu título público. Só que hoje, e algumas vezes nesse governo, talvez umas 10 vezes já, durante uns 10 dias, o governo vai lá e suspende as negociações. Porque tem um monte de gente pedindo resgate. E aí ele quer tirar do ar para te impedir de ir lá e continuar tendo resgate. Então esse é o primeiro indício de que o negócio já está começando a perder controle. De novo, está muito longe ainda do nosso real se transformar na moeda da Argentina ou na moeda da Turquia, que são os países que realmente destruíram a economia deles por causa dessa ideologia maluca de imprimir dinheiro sem lastro. Mas é muito importante que você entenda que esse é o caminho de um governo que gasta mais do que arrecada. Qual que é a defesa que nós temos? Nós temos algumas defesas. Primeiro, a rejeição do atual governo está muito alta. As pessoas estão percebendo que a picanha não chegou, que os resultados não chegaram, que ela continuou sendo pobre, que a pessoa que votou no governo para mudar de vida, ela não conseguiu mudar de vida se ela realmente não ativou a identidade de pessoa responsável por isso. Sempre tem as pessoas que mamam, né, na teta do governo. Você viu, nós temos 12 países, tá? 12 países do Brasil tem mais gente recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. 12 estados do Brasil. Essa galera vai continuar votando no PT. Isso aí é 20% do Brasil, 15% do Brasil. Você pega mais 15% do Brasil, que são os mimizentos, os fanáticos por revolta. Deu 30% do país. Mas 20% do país votou no Lula, no governo, na eleição passada, porque acreditavam que esse governo iria resolver o problema da miséria deles. E agora eles viram que não resolveu, então eles vão votar em qualquer outro candidato, por lógica, na próxima eleição, que não seja esse governo, independente de quem seja o candidato do PT. Então a gente tem uma defesa, a gente tem uma esperança que daqui um ano e 10 meses, a gente tem uma alta expectativa
desse governo não se reeleger. O que esse governo vai ter que fazer para não perder esse voto aí desses 20% que eu acabei de falar? Eles vão ter que fazer alguma coisa diferente para controlar a inflação. Porque se ele não controlar a inflação, esses 20% vão ficar cada vez mais ferrados. Eles vão ter cada vez mais problemas, eles vão ter cada vez menos comida na mesa deles para poder comer. Eles vão conseguir cada vez menos conseguir comprar coisa no supermercado. Então, ele vai ter que fazer uma política de corte de gastos, porque é a única que pode surgir algum efeito. E se ele faz isso, ele tem que cortar no gasto, inclusive dos primeiros 15% que eu citei, que são os mamadores da teta do governo. Porque o corte de gasto vai ter que vir de lá um pedaço. Ou do mais pobre, ou do político, dos ricaços que ficam mamando na teta do governo e vivem de lobbies políticos e precisam dessas emendas e toda esse rolaiada toda aí que rola de corrupção. Então ele vai ter que cortar na própria carne. E isso é uma medida antipopulista. Ou seja, se ele toma essa medida para ajudar a economia, para realmente não perder o voto desse cara que votou nele na eleição passada, acreditando que realmente esse governo é bom, essa ideologia é boa, ele precisa imediatamente cortar os gastos para conter a inflação. Se a economia brasileira for para o buraco, se continuar do jeito que está, o dólar subindo a velocidades máximas, se a galera continuar tirando dinheiro, se as empresas começarem a quebrar, a falir, é o que vai acontecer. Em janeiro, fevereiro, março e abril, as empresas elas vão bater no muro. Elas vão encontrar uns juros a 15% ao ano e elas simplesmente não conseguem ter margem para sustentar 15% mais 3, 15 mais 4, que é a taxa de juros que elas pegam em empréstimos. Então, se vem uma quebradeira aí, se o PIB do Brasil entra em recessão, como era em 2016, no pior momento do governo Dilma, que o PIB era menos 3,9%, você vai ver esse cara que votou no governo passado por acreditar que eles tinham uma política correta, esse cara vai mudar o voto e esse governo não consegue se reeleger se a economia do Brasil continuar indo para o buraco. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que ela não consegue chegar em nível de Argentina e Turquia, ou seja, não consegue quebrar o Brasil em 1 ano e 10 meses, indo nessa velocidade. Se o dólar for para R$7, para R$8 que seja, e a Selic, nossa, for para 15, 16 e ficar o ano inteiro lá, a gente ainda não vai quebrar. Mas nós vamos piorar muito a nossa situação. E a gente vai continuar indo para o buraco. Até que aconteça um dos dois fenômenos. E é onde eu quero te deixar otimista agora. Tem 3 coisas que eu quero te convidar para te deixar otimista no final de tudo isso que eu te contei. Primeira coisa é que se a economia piorar, aumenta a chance desse governo não se reeleger. Ah, mas igual o Alexandre Santos está falando aqui, se a eleição for honesta. Cara, eles não conseguem driblar uma eleição se roubar muita eleição, se a revolta popular e as pesquisas, né, boca de urnas aí da vida, as pesquisas apontarem uma diferença de 60-40, entendeu? Que foi mais ou menos o que aconteceu quando a direita ganhou. Você tinha ali uma margem de mais de 10%, e aí no final do dia, mesmo que eles roubem nas pesquisas, eles não conseguem sustentar isso. Vai ser uma revolta muito grande. Governo de esquerda nenhum consegue se sustentar com uma economia indo para o buraco. Tá? Esse é um ponto positivo para você ficar animado. Outro ponto para você ficar positivo. Vamos dar o benefício da dúvida para esse governo, né? O Haddad, ele não é bobo. O Lula não tem nada a perder, é um velho de 80 anos, né? Que está... Aliás, até a possibilidade da saúde dele se complicar daqui até o final, ela existe, né? E esse é outro momento que pode te dar uma esperança, porque se o Lula cai antes do governo dele, se ele morre, se ele fica inválido igual um Biden da vida, você pode esperar que a economia, que na hora, essa expectativa do mercado, esse medo futuro, só do Lula não disputar a próxima eleição, na hora inverte tudo. Tudo que era pessimismo vira otimismo.
Aconteceu quinta-feira, depois que o presidente saiu notícia que ele tinha que fazer a segunda cirurgia para poder conter o sangramento da cabeça dele. Hora que saiu essa notícia, a bolsa subiu 3 mil pontos. Inacreditável, a gente chegar no nível que o presidente do país está à beira da morte e o país sobe os juros. Né? Deveria ser ao contrário, né? O líder da nossa nação está à beira da morte, a gente tinha que ficar preocupado, né? Não torcendo para isso acontecer. Mas enfim. Então, primeiro motivo que você vai ficar animado. Se a economia for para o buraco, aumenta a chance drástica do governo cair, dificilmente ele se reelege. Possibilidade 2, também entra nisso. Se o governo não se reelege, ele entra nessa possibilidade aí do Lula, da saúde do presidente complicar. Motivo 2, ou motivo 3. Esse governo pode perceber que o Lula tem nada a perder, mas o Haddad tem, o PT tem, né? Então, se eles realmente jogarem a economia para o buraco, eles vão enterrar a carreira política deles. Então, é bem provável, que é o que eu acho que vai acontecer, tá? Que eles venham a lançar algum pacote de corte de gastos aí. Eles vão ter que cortar de algum jeito, alguma coisa eles vão ter que fazer. Não tá dando mais para ficar só nessa conversa de fumaça e nada aconteça. Porque o Lula pode estar nervosinho, seu malvadão, querendo se vingar da economia, mas ele tem um monte de gente que vai cair quando o governo não se reeleger. E essa galera, ela vai começar a pressionar o próprio presidente. Em algum momento eles vão ver, cara, a gente não pode deixar o presidente, por vingança que seja, né, de ter ficado preso no passado aí, agora tá querendo se vingar do Brasil e prender o Bolsonaro e acabar com a economia. A gente não pode deixar de jogar isso no buraco, porque nós vamos cair junto no buraco. Não vai existir Haddad, nem Gleisi Hoffmann, nem... Tem um cara bom lá no norte aí da saúde, aí, esqueci o nome dele, que deve ser o próximo candidato do PT aí nas eleições, que tem uma rejeição menor que o Haddad. Mas essa galera não vai poder deixar o Lula jogar a economia no buraco. E se vem um pacote de corte de gastos, a gente respira. Aí a gente consegue ter mais credibilidade no fiscal, e aí vem todo aquele círculo virtuoso positivo. Né? E qual que é a outra notícia que eu vou te entregar aqui agora para te deixar feliz e já te convidar para amanhã a gente ter um momento surreal aqui? É que nós somos imagem e semelhança do Criador. Para você que acredita lá na palavra, está lá em Gênesis 1:26. E nós vamos governar sobre todas as coisas e vamos prosperar de qualquer jeito. Então não é uma porcaria de uma taxa de juros que vai sair de 11 e vai para 12 e vai para 15 que vai nos derrubar. Bate no peito aqui agora e fala, amigo, eu sou forte. Não é uma taxa de juros, um governo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Salomão diz lá, eu não sei se é em Provérbios ou se é em Eclesiastes, que quando a gente se lidera, quando a gente se autogoverna, a gente é mais forte do que um exército que vence uma guerra. Então, deixa eu te contar uma coisa. Assume o protagonismo da sua vida. Entenda racionalmente o que está acontecendo no mundo, mas vamos para cima. E, Henrique, como é que é ir para cima? É você entender as ferramentas que você tem e investir em gente, nas suas habilidades, nas suas competências, nas suas atitudes, e um pouco de conhecimento nisso aí tudo vai fazer você ter os repertórios e as armas necessárias para você prosperar independentemente de próximo político ou de Selic e por aí vai. Uma das ferramentas que eu vou te ensinar amanhã, que eu vou explodir a sua cabeça, eu vou chegar no final da aula de hoje nos criptoativos. E não vou te ensinar a comprar Bitcoin nem a próxima moeda que vai explodir. Quem é meu aluno sabe, não tem essa conversa aqui de ficar rico rápido. Eu simplesmente vou te ensinar a começar a ficar cada vez menos dependente de órgãos reguladores que querem deixar você preso sem ter contato com as ferramentas descentralizadas, que querem botar um teto em você, que querem te controlar. Eu estou falando de blockchain, eu estou falando de cartório, que é um ambiente eletrônico onde você vai fazer negócios sem a porcaria de um governo para decidir
qual é o tamanho da sua taxa de juros num país que não representa nem 1% do mundo. Eu quero te convidar a acreditar de verdade que o que você entende por cidade, estado e país, essas limitações geográficas, isso é mero pacto da sociedade. Que você realmente faz parte de uma tribo chamada Jerusalém e que tudo isso são bairros, que Estados Unidos é um bairro, o Brasil é um bairro da grande cidade, da grande nação Jerusalém. Eu quero te convidar de verdade a entender que você é convidado, independente do seu poder financeiro, a investir em cartórios que estão além de uma jurisdição medíocre de um país que está sendo governado atualmente por um governo medíocre. Agora, o Brasil é a bola da vez. De todo lado que a gente olha, de médio e longo prazo, nós somos um país que não tem terremoto, que não tem enchente, ou que não tem tsunamis, né? Enchente nós tivemos no sul agora, que Deus preserve todas as vezes. Eu estive lá pessoalmente, mas na frequência que acontece no mundo, né? A gente tem muito menos desastres ecológicos que os outros países. A gente não tem terremoto, não tem vulcão, não tem neve, não tem um monte de coisa que outros países têm. Nós temos uma diversidade de fauna, flora, natureza, recursos minerais. Nós temos vento para produzir energia eólica. Nós temos água para produzir energia elétrica. Nós temos hidrelétrica, né? Nós temos o sol para poder produzir energia solar. Nós temos a capacidade de sustentar todo esse crescimento tecnológico, inclusive dessas criptoativos de mineradoras que exigem um consumo muito alto de energia. Nós temos cada vez mais uma potência energética que já é uma realidade. Nós temos uma força no agro hoje que é o pulmão do mundo, que é o celeiro do mundo. Nós temos uma Amazônia que é o pulmão do mundo. Nós temos a capacidade de se tornar o primeiro país do mundo de cumprir o que foi tratado lá no Acordo de Paris, que é em relação ao crédito de carbono mundial. Deu um tiquezinho aqui no Instagram. Nós temos aqui, deu um tiquezinho no Instagram, voltando para o Instagram. Nós temos aqui a possibilidade real de fazer a diferença na parte energética, na parte de natureza, de Amazônia, de pulmão do mundo, de crédito de carbono, de comida. Então, de todo jeito que a gente olha para médio e longo prazo, o Brasil vai explodir. Então, que você tenha a resiliência de segurar firme agora, apertar os seus cintos e aproveitar os tempos de prosperidade que hão de chegar. Nós somos uma nação próspera, nós somos maior que um país, nós somos maior que um partido político. E nós vamos viver esse momento de prosperidade. Mas você vai ter que suportar o processo. Você vai ter que entender as ferramentas que você tem na mão. Amanhã eu vou te entregar uma baita ferramenta. Uma ferramenta de fazer negócios. Uma ferramenta que vai te ajudar a driblar burocracias, que vai driblar a sua limitação geográfica. De novo, se permita, imagine você vivendo num mundo, num planeta onde o Brasil é só um bairro. Tá? Se convide. O Instagram está com qualidade ruim aqui, só o YouTube está no cabo, né? Mas aguenta a mão aí o Instagram. Se convide a viver. O Instagram está caindo aí, aguenta a mão aí, gente. Aguenta a mão do YouTube aqui que eu estou querendo encerrar junto com o Instagram aqui. Deixa eu ver se eu abro a porta aqui para ver se a gente volta a conexão. Ver se melhora agora. Então, se permita viver esse momento. Tudo vai ficar gravado. Você vai poder mandar essa live aqui do YouTube para o seu colega, aqui no Instagram também. Mas se permita viver esse período. E amanhã nós vamos aprender sobre... Olha a pauta de amanhã. Blockchain, que é esse cartório eletrônico onde você vai fazer negociações descentralizadas. Você vai aprender sobre
token, que é você, com mesmo pouco recurso, você investir em grandes projetos. Ou seja, você com seus R$1.000, R$5.000, R$10.000, você vai poder investir em grandes projetos, porque nós vamos transformar ideias em cartórios que não tem porcaria de governo enchendo o saco. Você vai poder ter acesso a teses lá no topo. Você vai entender sobre NFT, Non-Fungible Token. Você vai entender o que é moeda que não gera renda, que não gera emprego, que não movimenta a economia, o que é só um meio de troca, e você vai entender o que é projeto, o que gera emprego, gera renda, o que tem tese por trás. E você vai entender como fazer parte desse movimento, de uma maneira bem simples. Hoje eu te expliquei de uma maneira complexa. Olha, hoje eu te expliquei, talvez de uma maneira didática, um assunto complexo, que é entender lastro de moeda, que é entender inflação, que é entender juros, que é entender a política, que é entender aonde que nós estamos na economia do mundo. Mas você já aumentou seu repertório hoje. E você já entendeu que esse governo não vai conseguir quebrar o Brasil. E que tem gente exagerando nas tomadas de decisão. Tem gente tomando decisão contaminadas na emoção e jogando a toalha. Eu não vou jogar a toalha. Eu sou brasileiro, eu continuo comprado em ações, estou com ações desvalorizadas, estou com fundo imobiliário desvalorizados, mas eu não vou ficar parado reclamando do governo. Eu vou atrás do que eu posso fazer, eu vou atrás de novas fontes, de novas pessoas, novos ambientes, novas frequências, novas teses, novos cartórios, novos ambientes descentralizados. Por isso que eu trouxe para você, com muito carinho, o que nós vamos viver nesses próximos 2 dias, né? Eu vou trazer ferramentas de como você pode gritar o grito de liberdade financeira e não ficar refém de nenhum governo maldito que pensa de uma maneira errada e quer controlar a sua prosperidade. O governo, ele quer que as pessoas fiquem cada vez mais pobres, porque se as pessoas ficarem cada vez mais pobres, mais idiotas, elas vão ficar em uma mão com o Bolsa Família, que o santo governo veio para salvar, e na outra mão ela vai ficar com o título de eleitor. Então, em uma mão, Bolsa Família, e na outra mão, o título de eleitor. Isso é a famosa política do pão e do circo. Era o que Roma fazia lá atrás, para poder botar aquelas pessoas entretidas, vendo aqueles gladiadores lá no Coliseu, que eu já fui 3 vezes, ficarem se matando, circo e o pão que eles jogavam na arquibancada. Então, por que chamava política do pão e do circo? Porque as pessoas ficavam entretidas com os gladiadores se matando, elas ficavam entretidas com o pão, que elas enchiam o estômago, mas no frigir dos ovos, a economia indo para o buraco. Você não faz parte da política do pão e do circo, você está consciente do que está acontecendo no Brasil. Mas você também não é aquele cara da extrema-direita cego, que não escuta nada e que não entende nada e que sai fazendo coisas só porque a emoção está contaminada. O Instagram deu uma travadinha aqui, mas eu estava falando da política do pão e do circo. O governo quer idiotizar a população, deixando ela numa mão com pão, na outra, uma mão com a Bolsa Família, que é o pão, e na outra mão o título de eleitor. Então, nós vamos prosperar de qualquer jeito. Eu vou te entregar as ferramentas necessárias para você criar um plano de prosperidade tangível nos próximos 2 dias. E não perca amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 8 horas da noite. Estaremos aqui para te entregar essas ferramentas que vão te levar para um próximo nível de prosperidade, independentemente de um governo nojento que nós estamos vendo aí. Nós vamos prosperar de qualquer jeito. O Brasil é uma bola da vez. Vai chegar a nossa hora de surfar as ondas de prosperidade. Mas até lá, nós temos que fazer a nossa parte. Ficar reclamando, esperando acontecer, não vai resolver. Até porque o próximo governo que vai assumir esse Brasil vai pegar uma bucha. Seja de direita, seja de centrão. O próximo governo vai herdar algo muito ruim desse governo. Então, a situação do Brasil tende a ficar ruim para os próximos anos. Até a hora que vier
um choque de realidade para cortar na carne mesmo, como o nosso Milei está fazendo na Argentina. Inclusive, amanhã nós vamos falar um pouco disso, de Argentina e oportunidades por lá também. Então, o que você pode esperar de amanhã e depois de amanhã são ferramentas de liberdade. Porque eu, como um bom brasileiro, um bom governante, um bom José do Egito, eu não vou me curvar para uma porcaria de taxa de juros. Nós vamos prosperar de qualquer jeito. Muito obrigado pela sua atenção. Seu papel agora é indicar essa aula para outras pessoas. Ela vai ficar salva aqui no YouTube, ela vai ficar salva no Instagram. Ajude outras pessoas a terem essa clareza, entender o que você entendeu hoje, porque isso vai salvar vidas. Muitas pessoas estão tomando decisões erradas por não entenderem o mundo real. Te vejo amanhã, um beijo no seu coração. 8 horas da noite. Eu vou postar uma foto lá no Instagram. Você podia ajudar o algoritmo lá e comentar o que você aprendeu na aula. Daqui a pouquinho eu vou postar uma foto da aula de hoje e você vai comentar lá no Instagram para ajudar o algoritmo a entregar mais. Fechou? Beijão no seu coração, galera. Vamos junto, tamo junto. Tirando a fotinha aqui para postar lá. Valeu!